A sala de jantar dos meus pais nunca pareceu tão pequena, nem o silêncio tão pesado quanto naquela noite. O cheiro do assado de domingo, que antes me trazia conforto, agora parecia sufocante. Meu pai, na cabeceira da mesa, olhava fixamente para o próprio prato, como se a resposta para todos os problemas do universo estivesse no purê de batatas. Minha mãe torcia um guardanapo de pano nas mãos, o rosto tenso. Do outro lado da mesa, meu irmão Daniel me encarava com um sorriso que não chegava aos olhos. Ao lado dele, sua esposa, Beatriz, passava a mão sobre a barriga de 6 meses com um ar de superioridade. Era um tribunal, e eu era a ré. O crime: ocupar o quarto onde nasci e cresci. Então, está decidido, Marina. A voz de Daniel cortou o silêncio. Não era uma pergunta, era uma declaração de vitória. Você entende que é o mais lógico, não é? Nós precisamos do espaço. O bebê vai chegar, e o antigo escritório é muito pequeno. Seu quarto é o maior, depois do dos pais. É o nosso direito. Direito. Aquela palavra ecoou na minha cabeça. Direito de quem? Eu tinha 32 anos. Sim, eu ainda morava com meus pais. Não por escolha, mas por uma série de rasteiras que a vida me deu. Depois de me formar em design, abri um pequeno estúdio que foi à falência durante a pandemia. Perdi meu apartamento alugado, minhas economias e grande parte da minha autoconfiança. Voltar para a casa dos meus pais, na Vila Mariana, foi um ato de humildade forçada. Meu quarto, o mesmo de sempre, com a janela que dava para um jacarandá roxo na primavera, tornou-se meu único refúgio seguro no mundo. Era ali que eu passava as noites trabalhando como freelancer em projetos que mal pagavam as contas. Era ali que as minhas prateleiras ainda guardavam os livros que moldaram quem eu sou. As paredes ainda tinham as marcas de lápis de quando meu pai mide a minha altura. Aquele quarto não era apenas um espaço físico, era a geografia da minha alma. E agora, meu irmão, o filho de ouro, o advogado bem-sucedido que morava num condomínio de luxo, queria tomá-lo de mim. Daniel, nós já conversamos sobre isso, eu disse, a voz trêmula de raiva contida. Não é justo, esta é a minha casa também. Marina, querida, minha mãe interveio, com aquele tom suave que ela usava para me manipular. Não é que não seja sua casa. É que Daniel está construindo uma família. É uma necessidade. Você é solteira, seu trabalho é no computador, você pode ficar no quartinho dos fundos. A gente dá uma ajeitada lá. O quartinho dos fundos. Um cubículo úmido, sem ventilação, que servia de depósito para tralhas velhas. Era um exílio, um rebaixamento. Eles não estavam me pedindo para ceder um espaço, estavam me dizendo que a minha vida, as minhas necessidades, o meu conforto, valiam menos. Beatriz sorriu, um sorriso venenoso. Pensa bem, Marina, vai ser bom para você. Um incentivo para arrumar sua vida, quem sabe? Ter um espaço menor te força a ser mais organizada. A humilhação queimou meu rosto como um tapa. Ela estava me chamando de desorganizada, de fracassada, na frente dos meus pais, que apenas assistiam em silêncio. Olhei para o meu pai, implorando com os olhos por um pingo de apoio. Ele desviou o olhar. Naquele momento, eu entendi. A decisão já havia sido tomada muito antes daquele jantar. Eu era a peça descartável no tabuleiro da família. Daniel era o rei, e seu futuro herdeiro, o príncipe. Eu não vou sair do meu quarto, eu disse, a voz firme pela primeira vez. A expressão de Daniel endureceu. Não faça disso um drama, Marina. É uma questão prática. Eu sou o filho mais velho. É meu direito de primogenitura, se quiser colocar nesses termos. Eu estou garantido a continuidade do nome da família. Direito de primogenitura? Estávamos no século XXI, em plena São Paulo, e meu irmão estava citando regras medievais? A absurdidade da situação quase me fez rir. Mas a dor era maior. Ele não estava brincando. Ele realmente acreditava que, por ser o homem, o mais velho, o mais bem-sucedido, ele tinha mais direitos sobre aquele teto do que eu. E o pior, meus pais concordavam. Chega de discussão, disse minha mãe, levantando-se. A decisão está tomada. Você tem 2 semanas para fazer a mudança para o quartinho.
Daniel e Beatriz precisam começar a reforma do quarto do bebê. Ela disse isso e saiu da sala, como se tivesse acabado de anunciar que o jantar estava servido. Meu pai a seguiu, sem me dirigir uma única palavra. Fiquei sozinha na mesa com Daniel e Beatriz. Ele me olhou com uma frieza calculada. Não leve para o lado pessoal, maninha. É só a vida. Ele se levantou, deu um beijo na testa de Beatriz e eles saíram, me deixando sozinha com os restos do jantar e o gosto amargo da traição na boca. Naquela noite, eu chorei no meu quarto como não chorava desde a adolescência. Abracei meu travesseiro, olhando para as paredes que guardavam todas as minhas versões, da menina sonhadora à mulher quebrada. Eles não estavam apenas me tirando um cômodo. Estavam me expulsando da minha própria história. Os dias seguintes foram um borrão de tristeza e raiva. Meus pais me tratavam com uma polidez fria, como se eu fosse uma visita incômoda. Eu me tranquei no quarto, meu castelo sitiado, tentando encontrar uma solução. Procurei apartamentos para alugar, mas com a minha renda instável, nada era viável. A ideia de ir para o quartinho dos fundos me enchia de um pavor claustrofóbico. Era a materialização do meu fracasso. Minha mãe batia na porta. Marina, você precisa começar a encaixotar suas coisas. O pintor vem na segunda-feira. Cada palavra era uma facada. Eu ignorava, colocava fones de ouvido e tentava me afogar no trabalho, mas a concentração era impossível. A sensação de injustiça era um zumbido constante nos meus ouvidos. Eu me sentia invisível, desvalorizada pela minha própria família. Eles me amavam, eu sabia, mas o amor deles vinha com condições e hierarquias que eu nunca conseguiria cumprir. Se você já se sentiu injustiçada pela própria família, digite justiça nos comentários. Você não está sozinha. No sábado, uma semana antes do meu prazo final, eu me rendi. Com o coração pesado, comecei a tarefa mais dolorosa da minha vida: desmontar meu santuário. Comecei pelas prateleiras de livros. Cada volume trazia uma memória. Depois, as caixas de fotografias, os diários antigos, os ingressos de shows e peças de teatro. Eram fragmentos da minha identidade que eu agora tinha que empacotar e esconder. A maior parte das coisas não caberia no cubículo dos fundos. A solução, segundo minha mãe, era guardar tudo no sótão. Lá tem bastante espaço. Quando você se mudar para o seu próprio lugar, você pega tudo de volta, ela disse, com uma praticidade cruel. Com a ajuda relutante do meu pai, que parecia culpado demais para me encarar, comecei a subir as caixas pela escada embutida que levava ao sótão. O lugar cheirava a poeira e tempo. A luz fraca de uma única lâmpada revelava móveis antigos cobertos por lençóis, brinquedos da nossa infância e uma infinidade de caixas de papelão amareladas. Era o cemitério de memórias da família. Enquanto eu arrumava um canto para as minhas caixas, empurrando uma velha cômoda, algo caiu de trás dela. Era uma pequena caixa de madeira, escura e sem verniz. Não era uma das minhas. A curiosidade superou o cansaço. Eu me sentei no chão empoeirado e abri a tampa rangente. Dentro, havia um cheiro de cedro e naftalina. Havia algumas fotos em preto e branco, de pessoas que eu não reconhecia. E, por baixo delas, um maço de cartas amarradas com uma fita de cetim desbotada. No topo do maço, um único bilhete, dobrado e amarelado, escrito com uma caligrafia elegante e trêmula. Comecei a ler. A letra era da minha avó materna, a avó Lídia, que faleceu quando eu tinha 10 anos. Eu me lembrava dela como uma mulher forte, de olhos gentis e um abraço que curava tudo. O bilhete não era para mim. Era para minha mãe. A data era de 33 anos atrás, pouco depois do meu nascimento. Meu coração começou a bater mais forte enquanto eu decifrava as palavras. Minha querida filha, Helena, começava o bilhete. Escrevo isso com o coração apertado, mas cheio de esperança. Sei que as coisas estão difíceis para vocês. Seu marido, um bom homem, mas sem sorte nos negócios. Sei que o banco ameaça tomar esta casa, o sonho de vocês. Eu parei, atordoada. Eu nunca soube disso. Meus pais sempre projetaram uma imagem de estabilidade.
Continuei a ler, a poeira do sótão parecendo se assentar ao meu redor, criando um silêncio sagrado. Seu pai e eu conversamos muito. Não podemos deixar nossa neta, nossa pequena Marina, crescer sem um teto seguro. Por isso, estamos quitando a hipoteca de vocês. Não é um empréstimo, é um presente. Não queremos nada em troca, apenas uma promessa. Uma única promessa, Helena. Minhas mãos tremiam, eu sentia as lágrimas se formando nos meus olhos. Esta casa, comprada com o nosso suor para garantir o futuro da nossa neta, deverá ser sempre o refúgio dela. Daniel é forte, impetuoso, ele desbravará o mundo. Mas Marina, ela tem a alma de artista, a sensibilidade que o mundo tantas vezes esmaga. Prometa para mim, filha, que não importa o que aconteça, esta casa será sempre o porto seguro de Marina. Que ela sempre terá o seu lugar aqui, o seu quarto, o seu espaço para sonhar. É a única condição para o nosso presente. Que o direito dela a este lar seja sagrado e inquestionável. Eu li o bilhete de novo. E de novo, as lágrimas agora corriam livremente pelo meu rosto, manchando a poeira na minha pele. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de validação, de uma fúria gelada e clara que começava a tomar conta de mim. A casa onde eu fui humilhada, diminuída, expulsa do meu próprio quarto. Aquela casa não pertencia aos meus pais por mérito próprio. Pertencia a eles por um ato de amor e sacrifício dos meus avós. Um ato de amor com uma condição. Uma promessa que minha mãe havia quebrado da forma mais cruel possível. O direito de Daniel era uma farsa. O verdadeiro direito, o direito sagrado, era meu. Desci do sótão como se flutuasse. Eu não era mais a vítima. Eu era a guardiã de uma promessa. Guardei o bilhete comigo, no bolso da calça, sentindo o papel frágil como se fosse uma armadura. O resto do fim de semana, agi com uma calma que desconcertou meus pais. Eu não discuti, eu não chorei, apenas disse: preciso que façamos uma última reunião de família. No domingo, antes de qualquer mudança, chame o Daniel e a Beatriz. É importante. Minha mãe pareceu aliviada, provavelmente pensando que eu iria finalmente capitular e me desculpar. Daniel, quando ela o chamou, deve ter pensado o mesmo. O predador sentindo o cheiro da rendição da presa. E então, o domingo chegou. A mesma sala de jantar. O mesmo cheiro de assado. A mesma tensão, mas desta vez, a fonte da tensão era eu. Eu estava sentada, em silêncio, enquanto eles se acomodavam. Daniel tinha o mesmo sorriso arrogante. Beatriz, o mesmo ar de enfado. Então, Marina, começou Daniel, impaciente. Decidiu ser razoável? A gente pode até te ajudar com a mudança, se você for boazinha. Eu olhei para ele, depois para minha mãe, depois para meu pai. Respirei fundo. Antes de falarmos sobre a minha mudança, comecei, a voz firme como aço, eu gostaria de falar sobre história. A história desta casa. Daniel revirou os olhos. Ah, não, lá vem o melodrama. Poupe-nos, Marina. Não, eu disse, olhando diretamente para minha mãe. Acho que a mamãe vai achar essa história particularmente interessante. É sobre uma promessa. O rosto da minha mãe perdeu um pouco da cor. Ela sabia, em algum lugar no fundo da sua consciência, ela sabia o que eu tinha encontrado. Que promessa? Perguntou meu pai, confuso. Eu tirei o bilhete amarelado do bolso e o coloquei sobre a mesa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu estava no sótão, eu disse, calmamente, arrumando minhas coisas para o meu exílio no quartinho dos fundos. E encontrei isso. É da avó Lídia. Para você, mãe. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Ela olhou para o bilhete como se fosse uma assombração. O que é isso? Disse Daniel, tentando pegar o papel. Cuidado, eu disse, colocando a mão sobre o bilhete. É frágil, como as promessas. E então, com a voz clara e sem um pingo de tremor, eu li o bilhete em voz alta. Cada palavra, a dificuldade financeira, a ameaça do banco, o presente dos meus avós. E a condição, a promessa. Prometa para mim, filha, que não importa o que aconteça, esta casa será sempre o porto seguro de Marina.
Que o direito dela a este lar seja sagrado e inquestionável. Quando terminei, o único som na sala era a minha respiração. Beatriz olhava de mim para minha mãe, a boca ligeiramente aberta. Meu pai parecia ter envelhecido 10 anos em 2 minutos. Ele olhava para a esposa com uma expressão de choque e traição. Daniel riu, uma risada curta e nervosa. Que palhaçada é essa? Uma cartinha velha? Isso não significa nada. Isso é sentimentalismo barato. Significa tudo, disse meu pai, a voz rouca. Helena, isso é verdade? Nós quase perdemos a casa? Minha mãe não conseguia falar. Ela apenas assentiu, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Então, meu pai continuou, a compreensão amanhecendo em seu rosto. O dinheiro veio dos seus pais. E eles fizeram você prometer. É uma promessa estúpida, gritou Daniel, levantando-se e batendo na mesa. Uma velha senil escrevendo bobagens. A casa está no nome de vocês. E eu sou o filho. Eu tenho o direito. Você não tem direito a nada. Eu gritei de volta, levantando-me também, a fúria finalmente explodindo. O único direito que você tem é o que a sua arrogância te diz que você tem. Esta casa está de pé por causa da minha avó. Por causa do amor que ela tinha por mim. Ela te conhecia, Daniel. Ela sabia que você era egoísta, que você pisotearia qualquer um para conseguir o que quer. E ela quis me proteger de você. De vocês. Eu apontei para os meus pais. Vocês, que pegaram o dinheiro, fizeram a promessa e depois a jogaram no lixo na primeira oportunidade, porque o filhinho de ouro precisava de um quarto maior para o seu império. Marina, cale a boca, minha mãe soluçou. Você não entende. Ah, eu entendo perfeitamente, eu disse, minha voz quebrando de dor. Eu entendo que eu nunca fui a prioridade. Eu entendo que o seu amor por mim sempre esteve em segundo lugar. Você não quebrou só uma promessa para a sua mãe, você quebrou o meu coração. Vocês dois. Meu pai enterrou o rosto nas mãos. Daniel estava pálido, a máscara de arrogância rachando. Beatriz, surpreendentemente, foi a primeira a quebrar o feitiço. Ela se levantou, pegou a bolsa. Daniel, vamos embora. Nós não vamos a lugar nenhum, ele rosnou. Esta discussão não acabou. Acabou sim, disse ela, a voz fria. Eu não vou criar meu filho numa família construída sobre esse tipo de mentira. Eu não sabia disso, e, francamente, estou com nojo. Ela olhou para mim, e pela primeira vez, vi algo que não era desprezo em seus olhos. Era algo parecido com respeito. Você está certa, isso não é justo. Ela se virou e saiu pela porta da frente sem olhar para trás. Daniel ficou paralisado por um momento. Depois, olhou para mim com um ódio puro. Você destruiu tudo. Não, eu disse, sentando-me, exausta. Eu só trouxe a verdade à luz. Vocês construíram tudo sobre uma fundação podre. Uma hora ou outra, a casa ia cair. Ele me lançou um último olhar venenoso, depois para nossos pais desmoronados, e saiu batendo a porta com uma força que fez os copos na mesa tremerem. A sala de jantar ficou em silêncio novamente. Mas era um silêncio diferente. Não era pesado de tensão não dita, mas vazio, oco. O aftermath da explosão. Meu pai levantou a cabeça. Marina, eu não sabia. Juro por Deus, eu não sabia da promessa. Sua mãe, nós nunca conversamos sobre os detalhes. Eu sinto muito. Eu olhei para minha mãe. Ela estava devastada. Por quê, mãe? Eu perguntei, a voz agora suave. Por que você escondeu isso? E por que quebrou a promessa? Ela demorou a responder, a voz embargada. Vergonha, ela sussurrou. Tive vergonha de admitir que falhamos, que seu pai e eu não conseguimos sozinhos. E com o tempo, eu esqueci. Ou eu quis esquecer. Daniel, ele sempre foi tão exigente. Ele sempre precisou de mais. E você sempre foi tão resiliente. Eu achei que você aguentaria. Achei que você entenderia. Você achou que eu aguentaria ser tratada como lixo porque eu sou forte, eu disse, incrédula. Mãe, essa é a pior desculpa que eu já ouvi. Naquela noite, a família como eu conhecia deixou de existir. Não houve mais jantares de domingo.
Daniel não falou mais conosco. Segundo soube por uma tia, ele e Beatriz se separaram por um tempo, mas acabaram se reconciliando pouco antes do bebê nascer. Eles nunca mais puseram os pés na casa dos meus pais. Eu não fui para o quartinho dos fundos. Meu quarto continuou sendo meu, mas a Vitória tinha um gosto agridoce. Viver naquela casa com meus pais se tornou insuportável. A verdade revelada criou um abismo entre nós. O silêncio culpado do meu pai e as tentativas desajeitadas de redenção da minha mãe só pioravam as coisas. 3 meses depois daquela reunião, eu me mudei. Consegui um emprego fixo numa agência de publicidade, um trabalho corporativo que eu nunca quis, mas que me deu a estabilidade financeira para alugar um pequeno apartamento em Pinheiros. No dia da mudança, enquanto eu colocava a última caixa na van, minha mãe me abraçou na porta. Eu te amo, filha. Me perdoa. Eu também te amo, mãe, eu disse. Mas perdoar, isso vai levar tempo. Hoje, 2 anos se passaram. Meu apartamento é pequeno, mas é meu. A janela da minha sala não dá para um jacarandá, mas para os prédios cinzentos de São Paulo, que ganham uma beleza melancólica nos dias de garoa. Eu saí do emprego na agência e, com o dinheiro que juntei, voltei a trabalhar como freelancer, mas desta vez, com mais confiança e clientes melhores. Minha arte, meus designs, finalmente estão me sustentando. A relação com meus pais está se reconstruindo, lentamente. Nos encontramos para um café, conversamos ao telefone. As feridas estão cicatrizando, mas as cicatrizes permanecem. Eles entenderam, da forma mais dura, que o amor não pode ter hierarquias. Quanto ao meu quarto na casa deles, ele está lá, intacto. Vazio. Minha mãe se recusa a deixar que qualquer outra pessoa o ocupe. Ela o chama de o quarto da Marina. É um memorial para a promessa que ela quebrou e para a filha que ela quase perdeu. Eu não precisei do quarto, no fim das contas. O que eu precisei foi encontrar minha própria voz. Aquele bilhete amarelado no sótão não me deu uma casa, ele me devolveu o meu valor. Ele me lembrou que meu direito não estava em 4 paredes, mas na minha própria força, na minha resiliência e na coragem de lutar pela verdade, não importa o quão doloroso seja o preço. E essa é uma casa que ninguém nunca mais poderá tomar de mim. Se esta história te fez refletir sobre seus relacionamentos familiares, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir isso.